Meu nome é Gal Barradas, sou publicitária, empreendedora, empresária. Como é que foi a sua educação? Você vai contar se viu pessoas não ascenderem por falta de oportunidade Tá. na educação. E o que você acha? Por que a educação não atrai mais as crianças, sobretudo as crianças pobres e de periferia? A evasão é enorme. Bom, eu tive uma educação formal bastante rígida até. A escola é um assunto importantíssimo na minha família. Minha mãe, embora seja formada em arquitetura, é educadora, foi dona de escola a vida inteira, então esse assunto sempre teve uma importância muito grande lá. Meus avós também sempre foram muito exigentes em relação à educação formal e meu pai idem. E meus pais jamais pouparam qualquer esforço para que a gente fosse adiante em qualquer iniciativa que a gente quis fazer. Então, eu e meus irmãos sempre tivemos a oportunidade de estudar nas melhores universidades, estudar fora do Brasil. Então, assim, do ponto de vista formal, nós tivemos o melhor que a gente poderia ter. Mas existe uma questão relacionada à educação que eu acho que tem a ver com uma atitude, sabe? Porque muitas vezes você tem pessoas diferentes com o mesmo diploma, mas que, né, seguem caminhos diferentes e produzem frutos diferentes na vida. Então, eu acho que quando a gente começa a estudar, e isso é desde pequeno, né, a gente precisa ter uma atitude de, puxa, mas para que serve isso? O que eu vou fazer com isso? Que foi muito o que nossos pais colocaram na nossa cabeça, assim, de procurar entender para que aquilo servia e o que a gente poderia construir na vida a partir daquele conhecimento. Então, eu acho que isso foi um ponto de atenção, assim, na educação de casa, né, que nós tivemos, que era, assim, não se acomodar no diploma, mas sim com o que a gente gostaria de fazer na vida, de deixar de legado nessa vida e etc. Eu acho que a educação como um todo, ela passa por uma revisão em nível global, né, não só no Brasil. Óbvio que aqui no Brasil, infelizmente, nós somos vítimas de 500 anos de uma má educação, de falta de atenção para esse tema, mas essa falta de atratividade que as escolas formais podem ter hoje é um assunto mundial. A gente vê muito disso na internet, né, YouTube, etc. Tem muito assunto a respeito disso nos TEDs, enfim. O que acontece? Antigamente, né, a gente vê a evolução das indústrias e a indústria da educação também evoluiu. Então, antes, para você dar uma aula, você só precisava de um prédio e livros. Né? Depois a coisa do audiovisual, né? O multimídia entrou nas salas de aula, depois a coisa das experiências e tal. E hoje a coisa é absolutamente diferente, porque imagina o desafio de um professor hoje de entrar numa sala de aula e conseguir capturar a atenção daqueles alunos que provavelmente já viram uma série, já assistiram um filme, já pesquisaram na internet e chega com uma série de dúvidas e questionamentos. Então eu acho que o papel do professor hoje é muito mais instigar os alunos de novo, né, o que fazer com aquela massa de conhecimento, né? E qual a importância de adquirir aquele conhecimento para a sua vida e para o mundo. Porque o professor antes era o único detentor do conhecimento e hoje não é mais, né? Aqui a gente tem a nata da representatividade das empresas, né? São as melhores e as maiores empresas que operam no país. Mas a gente sabe que isso não é o que a gente vê na maioria dos casos, na maioria das empresas. Você acha que as empresas estão preparadas para empregar mulheres? Elas sabem lidar com menopausa, gravidez, a violência doméstica que as mulheres vivem? Elas sabem lidar com os desejos pessoais das mulheres que não querem mais empenhar 12, 14 horas dentro do ambiente de escritório de fábrica? Bom, o que a gente vê é o seguinte, as grandes empresas, elas de fato já estão mais preparadas para discutir a igualdade de gênero, várias delas têm comitês femininos, comitês de gênero, etc. Obviamente que isso não é uma realidade do grande Brasil, né? Existe uma massa gigantesca de micro, pequenas, médias empresas, que esse assunto não é discutido. É muito comum quando eu vou dar palestra ou participar de debate, às vezes no final alguma moça se aproxima de mim e fala assim, nossa, Gal, achei incrível tudo que você falou, a visão, o tipo de prática que se deve adotar e tal, mas
Infelizmente, isso é muito distante da minha realidade. A verdade é que no meu dia a dia só me resta baixar a cabeça e seguir adiante nos velhos padrões, recebendo ordens no mundo muito machista, né, muito masculino. Então, de fato, não é uma realidade de todas. Agora, nunca se discutiu tanto este assunto da igualdade de gêneros, do poder que a mulher tem para disputar cargos, disputar funções, disputar ideias. Nunca no Brasil houve um contingente de mulheres saindo formadas das universidades maior do que os homens, é a primeira vez que isso está acontecendo. Pela primeira vez, o contingente de mulheres micro e pequenas empresárias no Brasil é maior que o de homens. Então, é evidente que existe já uma mudança, né, em torno desse assunto, que eu acho que não vai parar. Né? Então, eu acho que daqui para frente, as mulheres tendem a achar um ambiente mais propício a que elas possam se desenvolver no mercado de trabalho. E para essas pessoas que trabalham nas pequenas, médias empresas, cuja realidade ainda está muito distante dessa, havendo oportunidade, as mulheres devem se unir e discutir o assunto, porque luz sobre o assunto existe bastante. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver um problema é jogar luz sobre ele. Então, começar a discussão, unir as mulheres em torno de transformações, de mudança, acho importantíssimo. A Ana Paula falou no palco uma frase que eu gostei muito, que ela diz assim: todo movimento começou com alguém sendo radical. Então, esses movimentos, eles começaram, eles não podem parar, e hoje existem muito mais mecanismos, muito mais ferramentas para que as mulheres possam comprovar a força que têm. As primeiras gerações de mulheres que chegaram ao topo, ao comando das empresas, elas miraram muito no único exemplo que existia, que era o modelo masculino. Agora, você e todas as mulheres que estão aqui fazem parte de uma geração que já pôde colocar a sua marca, já podem trazer um jeito, inventar um jeito de dirigir. O que você considera de mais importante de que você, Gal, tenha trazido para o mundo do trabalho como mulher? Olha, todos os problemas que a gente aponta em torno da questão da igualdade de gêneros, elas são culturais, né? E cultura, ela vem de cultivo. Nós fomos durante séculos cultivados, né, e cultivadas nesta cultura da supremacia masculina, né? Então, assim, o que eu acho que faz com que haja uma mudança cultural real nunca é uma coisa só. É um conjunto de coisas que faz com que a gente realmente consiga dar um passo à frente e promover uma mudança. Então, por exemplo, no meu caso, eu somaria algumas coisas. Primeiro, eu tive uma educação assim, né, de vai, empreende, tive exemplos femininos maravilhosos dentro de casa, desde a minha avó, minhas avós, minha mãe, minhas tias, minhas irmãs. Então, os homens da minha família também são empreendedores, mas nem por isso as mulheres deixaram de ser. Minha avó nasceu no início do século passado e foi uma empresária, né, assim como minha mãe, enfim. Então, eu acho que primeiro a educação recebi em casa, segundo, tive uma educação formal muito boa, numa escola que também valorizava muito a força da mulher, né, era uma coisa cultural ali da escola. Eu nunca tive medo de expor minhas ideias, sempre tive essa facilidade de expor ideias, de disputar o espaço. Uma coisa muito importante, sempre me preparei. Então, assim, não adianta você disputar um espaço que você não está preparada para ocupar. Então, preparar-se, né, adquirir conhecimento, ter segurança de que o que você está fazendo tem fundamento, tem valor. Então, isso é muito importante, se preparar para aquilo. E uma coisa também muito importante no mercado de trabalho. Eu sei que é difícil dar esse conselho para quem está no primeiro emprego, no segundo emprego, que o emprego é importante. Mas, depois de uma certa experiência, as pessoas deveriam buscar, na medida do possível, encontrar empresas para trabalhar que falem com seus valores. Né? Porque se você vai trabalhar numa empresa que não fala com seus valores, o atrito vem, aquilo ali não é sustentável. Uma hora você vai sair, ou vai sofrer, ou será infeliz durante anos, enfim. Então, procurar sempre, não só o emprego, mas também empresas, e dar preferência a empresas que falem com seus valores, porque com certeza você vai se desenvolver muito mais, muito melhor, com mais produtividade, com mais alegria, enfim. Você, como lidou com casos de assédio moral no ambiente de trabalho em que você era a líder? Como você lidou com o caso de assédio sexual no ambiente de trabalho? Olha,
A BETC, que é a última agência da qual eu fui sócia, ela tem princípios muito claros em relação à igualdade de gênero, inclusive ela foi fundada sobre os princípios da igualdade de gênero. O modelo dela é sempre de copresidência, né, um homem e uma mulher nos diferentes países, e óbvio que eu encontrei ali um lugar espetacular para praticar tudo aquilo que eu sempre acreditei. E aí, quando a gente fundou a BETC São Paulo, eu procurei estabelecer os mesmos códigos, né, de ética da BETC Paris, e o assunto do assédio na nossa agência aqui em São Paulo era o seguinte: olha, quando acontecer qualquer problema, eu quero saber. Eu não quero que passe uma semana e que uma terceira pessoa venha me contar. Eu quero que a pessoa que sofreu o problema venha direto à minha sala falar comigo. E eu quero saber já, imediatamente. Eu não quero que o tempo passe, eu não quero saber um mês depois. Então faz toda a diferença quando a liderança da empresa se posiciona desse jeito. E todas as reuniões de funcionários novos na agência, eu que fazia a reunião de boas-vindas, eu falava sobre, né, os valores da empresa, onde estava a igualdade de gêneros, e eu dizia assim: olha, gente, vocês são 20 aqui na sala, 100% das pessoas já me ouviram falando isso. Portanto, é um contrato entre nós. Todas as pessoas desta empresa sabem que qualquer problema que acontecer será trazido para mim. Então, todo mundo está autorizado a ter essa conduta e cobrar essa conduta do colega. Ok, muito obrigada. Foi Obrigada ótimo. a vocês.